Boa noite. Sexta-feira, 5 de abril, estamos começando o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV. Os temas que são abordados nos debates são temas de relevância para a sociedade, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil. Por isso estamos aqui hoje contando com a sua audiência e com a sua participação no Cruzando as Conversas. O tema de hoje é um tema bastante polêmico que envolve paixões e ideias bem diferentes sobre ele, que são as privatizações. É sobre o que nós vamos conversar hoje. Em recente declaração, o secretário de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Matar, afirmou que o Brasil irá arrecadar mais de 20 bilhões de dólares com privatizações ainda este ano. Bom, para isso, um dos planos será auxiliar os estados também, com as suas dificuldades financeiras, a se desfazerem das suas estatais locais. O Rio Grande do Sul está na lista destes estados que irão participar do programa do governo federal. O secretário ainda afirmou que as estatais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e Petrobras não serão privatizadas. Nós recebemos hoje aqui no programa Cruzando as Conversas e agradecemos a presença de Cristiano Kuhn, que é professor economista do Instituto Proficoach. Também temos aqui presente Camilo Bórnia, que é doutor em administração, professor universitário e também empresário. Adalmir Marchetti, professor de economia da URGS. Aliás, desculpa, da PUC-RS. E Leonardo Granzotto, que é consultor em comércio exterior. Você pode acompanhar o programa Cruzando as Conversas pelo canal da NET 24 ou 524 HD, pelo Facebook, todos ao vivo, porque a RDC é um canal multiplataforma digital. Você pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da RDC TV, que é rdctv.com.br, ou seja, você pode assistir em todas essas plataformas, mas participa pelo Facebook, mandando sua mensagem, e também a sua participação pode ser também pelo WhatsApp, que é 51 99 815 9990. 5199-815-9990, que é o WhatsApp da RDC TV, para você também dar a sua opinião, fazer perguntas e participar também do programa. Bom, boa noite dado, agradecemos novamente a presença de todos vocês para o debate e eu gostaria de perguntar uma coisa. Baseado na declaração deste secretário do Ministério da Economia, o governo então sinaliza que as privatizações estão no seu horizonte, só lembrando que também foi uma declaração durante a campanha eleitoral, também se falou nisso, né? Foi uma das pautas que aconteceu. Então eu pergunto para vocês, e começaria aqui pelo professor Christian, se as privatizações seriam o caminho para o resgate da economia nacional. Qual é a sua opinião sobre isso? As privatizações são o caminho para isso? Bom, primeiramente, então, boa noite. Quero agradecer a convite da RDC TV, é a terceira vez que eu tenho a oportunidade de participar desse programa, do Cruzando as Conversas. E quero saudar assim, a presença dos colegas que eu estou conhecendo hoje, né, de mesa, e principalmente a professora Adalmir aqui, que foi meu professor, inclusive, na época que eu fiz o mestrado na PUC, né, a gente chegou a ser colegas por um tempo, somos amigos aí também. Eu quero responder já dizendo assim, eu penso que privatização às vezes é um tema que ele é tratado de duas formas que, ao meu ver, são antagônicas. Uma maneira é ver pelo lado teórico, né? E aí muitas vezes esse lado teórico ele leva em consideração algumas crenças, algumas visões de mundo que as pessoas têm e algumas ideologias. Uhum. E, pelo outro lado, a gente pode analisar ela de uma forma mais prática, vendo então a questão dos fatos e relacionando então se a gente espera alguma coisa sobre privatização, levar em consideração os fatos e como é que foi o andamento ao longo da história, na realidade. Quando a gente pega o caso do Brasil, que é o que eu acho que é o que nos preocupa aqui, quando nós falamos então com relação à privatização, qual é a relação que a gente vê ao longo da história entre privatização e crescimento econômico? Quando é que houve privatização e aquilo corroborou
né, de forma técnica, de que foi comprovada que teve um benefício em termos de crescimento econômico. Eu só vou fazer uma primeira provocação, que não vai ainda responder isso, né? Mas se a gente for só considerar o período de crescimento econômico do Brasil, comparando com o que se houve ou não houve privatizações naquela época. O período que nós mais crescemos na nossa história, o professor Odomir está aqui para qualquer correção necessária, foi do período pós-guerra de 47 a 80. Nós crescemos então uma média de 7,2% ao ano, tá? Se a gente considerar o período que não houve privatizações, estão indo de 47 até 89, mais ou menos, não sem considerar aquelas reprivatizações que houve durante o final do governo Sarney, essa média cai para 6,22%, porque daí já pega também aquele período de recessão de 81 a 83. A gente compara com o período seguinte, de 90 a 2002, que é os períodos das privatizações que aconteceram durante o governo Collor, até o final do governo Fernando Henrique, essa média de 6,22% ela cai para 1,99%. Então, é assim, nós estamos falando de quase 3 vezes menos de 3 vezes menos. Quando a gente pega o período, então, de 2003 a 2015, em que param, cessam as privatizações, só as concessões, mas não há mais processos de privatização, não é uma política do governo, a gente tem um crescimento dessa média para 2,92%, sendo que no governo Lula é um crescimento maior de 4%. E quando a gente pega então o período recente, de 2016 e 2018, que voltam as privatizações, a gente tem uma redução de uma queda do PIB de 0,4% ao ano. Então, assim, quando a gente analisa, só pegando os dados, correlacionando eles, a gente não verifica que privatização necessariamente gera crescimento econômico. Uhum. Agora, o que a gente tem que ver, então, assim, existe causalidade entre essas variáveis. Eu não conheço o modelo dentro da economia, eu estudo já economia desde 93, eu não conheço um modelo dentro da economia que consiga comprovar que privatização necessariamente vai gerar crescimento econômico. O que a gente pode discutir aqui, é que privatização, algumas pessoas dizem que necessariamente gera eficiência e que essa eficiência aumentaria a produtividade, melhoraria o crescimento econômico. Agora, a questão é que eficiência que nós estamos falando, aí tem conceitos de eficiência, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não necessariamente o privatizar, tem que ver também que tipo de empresa que está sendo privatizada e o reflexo que isso tem sobre o bem-estar da população. Ok, inicialmente então, e essa pergunta ela é bem direta, né? Porque a pergunta é assim, ó, seria o melhor caminho para resgatar a economia nacional, para que se faça esse resgate econômico no Brasil? Camilo Borner. Mários, obrigado pelo convite. Tá, em teu nome, na verdade, pela RDC TV que fez o convite, claro, né? Isso aí. Prazer aos colegas de mesa, Leonardo Granzotto, que eu conheço já há um tempão, já de larga data. Vamos lá então para o debate. O professor Christian, ele fez uma análise, né, olhando dados econômicos, saindo da premissa que aquilo que acontece naquele momento tem impacto imediato. Ora, em economia isso não acontece. A gente normalmente, quando tem algum tipo de ação, a gente costuma ter um efeito posterior. Eu poderia usar esses mesmos dados para dizer o seguinte: aquele grande período de 47 até 81, que a gente teve grande intervenção estatal, terminou com uma década perdida, tá, que acabaram tendo que meio que entregar, os militares na época, né, acabaram fazendo a democratização, a gente estava com endividamento lá nas alturas, começando um processo inflacionário enlouquecido, não tinha mais como o governo federal continuar aplicando recursos e fazendo investimentos no parque de empresas que tinham, vide telecomunicações, energia elétrica, estradas, e aí só teve uma opção. A opção seria, né, privatizar e pegar capital estrangeiro, privado. Dentro dessa lógica, chegamos lá até o governo Fernando Henrique, que continuou fazendo isso, aí vem o governo Lula. Ora, o governo Lula começou lá em 2003, logo depois de um governo que se livrou do pepino das teles, se livrou, todas essas que eu falei, das telecomunicações, de energia, estradas, Vale do Rio Doce, e naturalmente quem coletou, né, os louros desse processo, né, foi o governo petista, que ele pôde se dar o luxo de não fazer absolutamente nada em relação a isso, porque o governo anterior, né, acabou tomando o ônus. Bom, tivemos o governo petista, governo Lula, governo Dilma, que aí a gente começa a lamber o chão de novo.
Porque, naturalmente, quando tu tem um efeito concentrado de investimento estatal, né, quando tu tem o governo intervindo na economia e fazendo por meios coercitivos fazer a economia girar, chega um momento que o dinheiro acaba. O que aconteceu com o governo Dilma Rousseff em 2013, 2014, principalmente em 2015? Não tinham dinheiro para absolutamente nada. Naturalmente, qualquer outro governo que vem depois vai ter que vir com uma pauta de buscar investimentos e vai ter que, de novo, passar o pires na iniciativa privada. Em economia, e os dois professores sabem disso, a gente tem um grande problema. A gente não consegue fazer alguns experimentos, fazer experimentos no laboratório como se fosse uma ciência exata. Eu sou engenheiro. O engenheiro vai lá, vai num laboratório, simula e consegue reproduzir, né, exatamente aquilo que gostaria que acontecesse na vida real. Na economia não tem como fazer. Então, a gente tem uma limitação. E por óbvio, a gente não consegue verificar o que teria acontecido se no início da década de 80 a gente tivesse privatizado. É difícil fazer essa inferência. Mas a gente pode olhar para outros países. A gente pode olhar para outros países e verificar quais são os países que estão muito bem, obrigado, que têm poucas crises econômicas, que têm um estado de bem-estar social bom para a sua população, e a gente vai verificar que na grande maioria são países que têm a economia na mão de privados. Tá? Este é o efeito prático que a gente tem. Se a gente pegar, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos da América, quantas empresas de petróleo eles têm? Tá? Vamos pegar países, pega a Inglaterra, como é que funciona em vários setores da economia, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Japão, na Alemanha. Enfim, existem estatais em alguns desses países? Claro que existem, mas num grau muito menor que o brasileiro. Agora vamos olhar para outros países que não fazem isso, que têm grande intervenção estatal, que controlam empresas. Tá? Vamos olhar para a Venezuela, vamos olhar para a Argentina, né? Vamos olhar para a China. O que a China fez? A China tinha um modelo completamente estatal. Né? Hoje tem um modelo meio intermediário, mas o grande capital é privado. Tá? Então, eu acho que existe uma outra questão, né, que é uma outra discussão que a gente pode discutir do seu ponto de vista utilitário e do seu ponto de vista moral. E eu, particularmente, considero que é uma imoralidade, né, um gestor público pegar dinheiro das pessoas e ele achar, né, que tem que investir numa empresa. Eu acho que isso é uma atividade privada por natureza, né, a atividade de empreender. Um outro detalhe, agora indo para o lado utilitário. Vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. Ora, a gente tem um governo do estado que não tem dinheiro para colocar gasolina em viatura da Brigada Militar. Não tem dinheiro para pagar salário em dia. Não consegue pagar melhor os funcionários da educação, da saúde e da segurança pública. A gente quer ter empresa de energia, quer ter empresa de processamento de dados, quer ter gráfica. Qual é a lógica disso? Eu, sinceramente, se eu tenho alguém que está cuidando uma tartaruga e deixa ela fugir, eu não daria a segunda, nem a terceira, nem a quarta tartaruga. É isso que acontece com o governo quando ele administra empresas. Muito bem. Professora Dalmir Marchetti, a mesma pergunta. Seria o melhor caminho para o resgate da economia nacional as privatizações? A palavra está com o senhor. Eu gostaria de agradecer o convite, Mário, da RDC TV. É um prazer encontrar o Christian aqui, e conhecer os novos colegas de debate. E boa noite ao público. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: a partir de em torno de 1980, quando a Margaret Thatcher e o Reagan ganham as eleições na Inglaterra e nos Estados Unidos e começam, digamos, a ter um conjunto de reformas mais fortes no sistema capitalista, né, em que esse conjunto de reformas, uma delas é o processo de privatização. Né? Tiveram outras reformas importantes. Não é que o Estado ele deixa de participar do processo, né? O Estado passa a funcionar de um modo diferente. Né? Com o processo de privatização e, digamos, e com esse novo funcionamento de organização do sistema econômico, que a gente pode chamar de capitalismo neoliberal, a gente vai ter dois fenômenos bastante, né? O fenômeno da privatização vai ser um fenômeno importante, né? E vão ter algumas consequências importantes para a economia. Duas coisas vão acontecer junto, em todos os países do mundo que nós olharmos que seguiram esse modelo. As taxas de crescimento, como o Christian bem apontou, elas desabam em todos os países. Né? O que aconteceu com o Brasil não aconteceu no Brasil, mesmo nos Estados Unidos,
que acaba tendo um modelo, um país de maior sucesso em termos de crescimento econômico entre os ricos. Se nós compararmos a taxa de crescimento dos Estados Unidos entre 1980 e agora, e do pós-Segunda Guerra Mundial e o final da década de 70, as taxas caem muito, né? Em todos os países que adotaram esse modelo, caem as taxas de crescimento. Por outro lado, é um processo crescente de concentração da riqueza, né? O livro do Piketty, de certo modo, denuncia esse aumento do processo, né, enorme da concentração da riqueza. Por exemplo, hoje, segmentos dos trabalhadores americanos de classe média, que têm só o ensino médio ou superior incompleto, têm um salário menor que tinham na década de 80, vivem pior que os seus pais. Então, esse é um processo, né, que está associado, né, uma mudança do funcionamento do Estado na economia. Assim, o Estado ele deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras coisas. Por exemplo, entre outras coisas que o Estado passa a fazer, é garantir, né, de certo modo, a riqueza dos mais ricos. Se podemos usar esse termo. Né? E essa é uma das razões, né, do forte aumento da concentração da riqueza. Né? E se nós olharmos, digamos, o grande exemplo de crescimento econômico, a China, né? A economia chinesa tem uma grande participação de empresas estatais, de empresas onde os trabalhadores têm participação na propriedade das empresas e também tem um setor de participação privado. Né? A segunda maior empresa do mundo de produção de caminhões e de tratores que concorre com a Caterpillar, por exemplo, por incrível que pareça, é uma empresa chinesa que é de propriedade de uma prefeitura chinesa. Então, o que acontece? Assim, o processo de privatização, né, ele teve dois efeitos importantes, digamos, no sistema capitalista. Né? Ele ajudou a fazer com que a gente cresça menos, ele ajudou no processo de concentração da riqueza. Se nós olharmos, por exemplo, o Bovespa, né, as empresas que compõem o Bovespa, vamos pegar lá, olhar as empresas que compõem o Bovespa. Né? As duas maiores empresas que compõem o Bovespa são a Vale e a Petrobras. Uma empresa que é pública, grande parte, e uma empresa que foi privatizada. Se nós olharmos as empresas menores, né, ou todas essas empresas, ou têm uma participação estatal elevada, como é o Banco do Brasil, ou foram empresas estatais, ou estão ligadas ao sistema financeiro, ou tiveram a participação do BNDES, né, na organização, na elaboração dessas empresas. Então, eu me acho que, digamos assim, esperar que a privatização vai gerar crescimento econômico, eu acho que é um equívoco. Ok. A participação agora de Leonardo Granzotto, e a pergunta é essa: poderá a privatização ser o melhor caminho para que se resgate, é interessante dizer isso, resgatar, né, a dificuldade econômica que o Brasil enfrenta e que algo precisa ser feito. Né? A pergunta é se na solução desse problema pode estar as privatizações. Então a palavra está contigo. Obrigado, Marius. Obrigado aos colegas, Camilo, Christian, ao professor. E a audiência, mais uma vez, obrigado por me convidarem a participar. Eu entendo que, sim, a gente fica escutando, eu gosto muito de usar exemplos bem simples, digamos assim, quase lulísticos. Eu escuto o pessoal falar e eu fico pensando assim, eu saí para o Natal, voltei com 10 quilos a mais, presentes engordam. Presentes engordam. Essas correlações, assim, que pegar um ponto dentro de um cenário gigantesco para fazer uma comparação e usar como argumento, para mim não funcionam. Eu estava escutando agora o exemplo de que a China é muito grande e que as empresas, e que lá a economia, pela influência do Estado, ela é boa, quando na realidade a gente sabe que a China era paupérrima, as pessoas viviam na lama, colhendo arroz com as mãos, vivendo em taperas, e somente conseguiu avançar no momento que o Estado tirou o seu peso de cima do cidadão. O Estado começou a abrir a possibilidade de propriedade privada, e nisso acontecendo, a China deslanchou e avançou de uma forma muito rápida. A questão é muito clara e demonstra que
quem sabe, se o Estado não saísse mais ainda, se não fosse a empresa, esta chinesa municipal, se ela fosse privada, talvez ela fosse o Alibaba, que ela é privada total e é uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa chinesa também. Da mesma maneira, escutei o exemplo do Reagan. O Reagan foi o presidente americano dos que mais aumentou a tributação. Por mais que a gente fale das suas medidas, ele foi um dos que mais aumentou a tributação nos Estados Unidos. Então, a gente alegar que depois do Reagan ele tomou medidas e isso aí gerou prejuízo da economia, está muito claro que a intervenção do Estado, quando o Estado retira dinheiro do setor produtivo, do trabalhador, daquele que está suando sua camiseta para gerar valor e bota no seu bolso para um gestor público querer levar adiante seus planos, seu planejamento centralizado e tentar tirar o dinheiro das pessoas para poder levar adiante seus planejamentos, isso vai prejudicar a economia. Isso a gente viu nos Estados Unidos, a gente viu no Brasil. É muito claro nos Estados Unidos isso aí. Isso aí não há nenhuma dúvida nisso. E isso demonstra muito bem como a gente está falando da questão da privatização. Privatização nada mais é do que o Estado tirando dinheiro das pessoas e gerindo a economia da forma que um gestor centralizado entende como sendo necessário. Tem alguém que acha que tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, no Acre, alguém resolveu fazer camisinha com dinheiro da população, num dos estados mais pobres da nação. Qual o resultado disso? Alguém aqui teria coragem de utilizar a camisinha estatal? O Ministério da Saúde não quer comprar a camisinha do próprio fábrica. Nós temos então, aqui, eu concordo que, digamos assim, o Estado não pode taxar o trabalho. Digamos assim, o que a gente tem observado, que a gente observou, taxa o consumo, taxa a renda. O Estado tem, vamos olhar o caso do exemplo do Rio Grande do Sul, que o Estado tem taxa. Quem é que não paga imposto no Rio Grande do Sul? São as grandes empresas que obtêm a redução dos impostos. A gente vai entrar numa seara assim, totalmente diferente, passa por uma reforma tributária. A questão que o Camilo tinha levantado sobre as finanças públicas do Rio Grande do Sul, ele se esqueceu de um detalhe bastante importante, que são as isenções que as grandes empresas do Rio Grande do Sul têm e não pagam imposto, que esse valor deve estar superior a 10 bilhões de reais ano. Eu fico feliz com aquelas empresas que pagam. Vamos pegar assim, o Rio Grande do Sul paga bastante imposto. Nós temos ICMS de 18%, nossa energia elétrica, nosso combustível, nossa logística é uma das mais caras do Brasil. A gente está na ponta de baixo e essas empresas que são super taxadas aqui no Rio Grande do Sul estão fazendo com que essa super taxação está fazendo no Rio Grande do Sul. Quais as empresas que são super taxadas? Esse é um ponto importante. Não todas, porque tem muitas que tem isenção fiscal bastante elevada. Mas essa é uma outra discussão. Não é uma discussão, é uma discussão bastante importante, porque essa é uma discussão que tem a ver justamente com a questão da distribuição da riqueza e com baixo crescimento econômico. Para o Estado funcionar, o Estado tem que ter recursos. O PT teve na prefeitura de Gravataí quantos anos? Quem foi a prefeitura? Eu não estou falando de PT, eu não estou falando de partido político nenhum. Nós estamos falando aqui do funcionamento do Estado brasileiro. Não, o senhor comentou sobre as empresas não terem... Exatamente, por exemplo, uma pequena empresa no Rio Grande do Sul, como tu falou, no mínimo vai pagar 18%, aliás, 18% de ICMS. Aliás, é uma questão importante, não é ICMS, não é a empresa que paga. O ICMS é o imposto indireto, quem paga é o consumidor. A empresa simplesmente... Sempre é o consumidor que paga o imposto. Passa Todo o imposto é pago pelo consumidor. Esse imposto passa para o Estado. O que acontece, digamos, daí eu acho que a gente tem uma questão importante, E eu acho que, digamos, nós temos que ver uma questão importante, daí eu acho que pode gerar crescimento econômico, O país tem que fazer uma reforma tributária. Nós temos que simplificar o imposto tributário no país, o sistema de imposto, e nós temos que passar de um sistema onde o imposto é centrado no imposto indireto para um imposto que seja centrado no imposto direto. Nós temos que fazer essa mudança, e essa mudança vai significar um aumento da competitividade das indústrias brasileiras e do setor produtivo brasileiro. Só deixa eu fazer um contraponto, O senhor citou o índice Bovespa e as empresas que o compõem, e colocou empresas estatais e colocou empresas privadas que
contaram com o dinheiro do BNDES e tudo mais. Tá? O fato disso ter acontecido e ter sido um modelo de privatização não quer dizer que a privatização em si seja um problema. E eu digo mais ainda, eu sequer concordo com aquele modelo. Eu sou um crítico desse modelo de privatização que contou com dinheiro estatal. E mais ainda, a gente privatizou alguns segmentos de mercados, mas mantivemos o viés estatista criando empresas reguladoras. Vamos lá, o governo Fernando Henrique, por exemplo, privatizou não porque ele era convicto que era o melhor modelo, ele privatizou porque ele não tinha dinheiro e ele tinha que resolver alguns gargalos. Ele resolveu olhar lá deu para o Serjão, que era o ministro dele na época, que foi que tocou a privatização do setor de tele, e disse, qual é a solução para isso aqui? Ele, olha, não tem dinheiro para botar na Telebrás, o Rio Grande do Sul não tem dinheiro para a CRT, a outra não tem para a Telerge, nós vamos ter que vender. E aí o que ele fez? De forma muito envergonhada, ele fez um processo de privatização, mas ele criou alguns monstrengos estatais e pegou ainda dinheiro diretamente do BNDES, porque uma das soluções para fazer uma boa privatização, porque para ter privatização, tu tem que ter capital. E quando tu tem um mercado fechado, cheio de restrições, cheio de barreiras, tu acaba restringindo a entrada de capital estrangeiro, inclusive. Foi bom tu falar isso, porque é o seguinte, porque a gente fica falando no nível teórico, e aí a gente às vezes esquece de pegar os casos práticos. Vou pegar um caso recente, porque tu falaste no modelo de privatização que aconteceu lá na metade dos anos 90 até 2002. Vamos pegar um caso recente, foi a Celg. A Celg foi uma distribuidora que foi federalizada, ela era propriedade da Eletrobras e depois ela foi privatizada. A Celg, que é a distribuidora então de energia elétrica, tu falou, acho que é um setor que a teu ver deveria ser privatizado, ela foi privatizada, ela foi vendida por 2 bilhões de reais. Esses 2 bilhões de reais, metade era do governo de Goiás, metade da Eletrobras. Então, olha só que bom, né? Teve uma receita de 2 bilhões, 1 bilhão para cada estado. Só que acontece o seguinte, a Celg tinha 4 bilhões de dívida, sendo que 2 bilhões era o de ICMS com o governo de Goiás e mais 2 bilhões de dívida com a Caixa Econômica Federal. Esse 2 bilhões de dívida de ICMS, no caso o governo de Goiás teve que assumir. Então, ele já ficou aí com menos 1 bilhão, né? Mas ainda teve mais os 2 bilhões com a Caixa Econômica Federal, que também foi assumido pelo governo de Goiás. Então o governo de Goiás ficou o Eletrobras ficou com 1 bilhão de saldo positivo, e o governo de Goiás, que assumiu a dívida de 4 bilhões e recebeu só 1, ficou com um de déficit de 3. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando se fala em privatização, a gente tem que pegar os dados e tem que levar em consideração isso também. Porque o que acontece? Vamos pegar esses 20 bilhões aqui desse ano, que o ministro Paulo Guedes disse que vai arrecadar, espera com qual é a dívida, que empresas são essas, que serviço que elas prestam, quanto de dívida que elas têm, como é que vai ser esse modelo? Vai ser arrecadado 20 bilhões e quem é que vai assumir a dívida? Mas de quem é a dívida hoje? A dívida são das empresas. E essas empresas são de quem? Não, peraí, só tem uma coisa, tu tem uma receita quando tu tem uma empresa. Tem uma receita para cobrir essa dívida. Agora, a partir do momento que tu privatiza, tu não tem mais a receita. Tá, e a realidade é que a gente tem conseguido cobrir isso ao longo do tempo ou a gente tem tido empresas... Mas eu não sei que empresas são essas, não sei qual é que está o resultado, a gente tem que ver. Mas a questão é o seguinte, é uma questão, mas tem que ser levado em consideração. Tem que levar em consideração o valuation da empresa. Normalmente a empresa vale pelo desconto de fluxo de caixa futuro. Algumas empresas, inclusive, geram fluxo de caixa negativo. Foi feito, tá? Fluxo de caixa negativo. A gente então, às vezes, em alguns casos, significa literalmente entregar para tu se livrar de um pepino futuro. E algumas empresas, existe esse dilema assim, porque ela tem um passivo monstruoso e é ruim, é um ativo ruim até para vender. É como se tivesse um carro que tu sabe que ele é uma bomba e não consegue vender. A Vale do Rio Doce foi privatizada por 3 bilhões e meio de reais. Esse ano, no ano passado, ela deu 25 bilhões de reais de lucro. Né? A Petrobras deu 27 bilhões de reais de lucro. Essa informação 27 bilhões. Essa informação tem um problema. Essa informação tem um problema. Não tem problema nenhum. Não, essa informação tem problema. Não tem problema. Essa informação é a informação que foi fornecida pela empresa. Mas comparando quando foi vendida com 20 anos depois... Então, na época... Na época, se pegasse o preço de face das ações, deu ágio. Vamos supor que a Vale valesse hoje os 3 bilhões, se fosse atualizar pela inflação, fosse 30 bilhões de reais. Então, assim, um ano de lucro
Né? Hoje? 1 ano de lucro. Depois de 20 anos na mão da iniciativa privada. Depois de 20 anos. A Petrobras que continuou em mãos públicas deu mais lucro do que a Olha aqui, Vale ó, no ano passado. uma empresa... Hoje paga mais imposto para o Estado uma do empresa que de do que capital Tem um aberta. problema importante que é o seguinte, assim, vocês são favoráveis à privatização independentemente do tipo de privatização, desde que privatize que saia da mão do Estado. Essa pode ser a posição de vocês. Não, peraí, vamos lá, peraí. Uma empresa... Deixa eu fazer um esclarecimento. Peraí, deixa eu fazer um esclarecimento. Tá. Eu também queria ser dono da Olha aqui, ó. Vale. O valor... Faz comparação. Eu também queria ser dono agora. Uma empresa... Qual o preço que foi vendido à época? Peraí, qual é o grande... Peraí, não. Peraí, só um minutinho. Qual é o grande balizador do valor de uma empresa? É o valor que ela vale no mercado. A Vale tinha ações listadas na Bolsa. Se pegasse o valor de face das ações, vai se observar que o valor que se pagou foi com ágio. A percepção que o mercado tinha foi... Na Vale a percepção não foi que o mercado levado tinha em era menor. consideração, não foi levado em consideração as descobertas que a Vale já tinha feito no estado do Pará. A época que a Vale Se foi isso fosse privatizada. verdade... Que hoje é o grande... Né? O grande ativo da Vale, que no estado do Pará... Quem não levou em consideração? O mercado não levou? Na hora de As ações na hora de estabelecer o preço dos 3,5 bilhões. Mas ela não foi estabelecida nesse Não. preço. Não foi esse o preço de venda, não foi esse o preço ofertado. Esse foi o valor que a Vale foi vendida à época. Mas ela não foi ofertada ao mercado nesse preço. Olha, minha gente, aqui assim, digamos assim, as Esse era o preço os de face telespectadores das têm que ações. saber o seguinte, né? Que privatização significa que alguém vai ganhar dinheiro e alguém vai perder. Certo? E o mercado financeiro, alguém do mercado financeiro vai comprar e vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro, né? E alguém vai perder dinheiro. Isso não é né? verdade. Como Não é verdade, não é verdade. Assim, Isso está as saindo pessoas da premissa. As pessoas compram e vendem. Alguém vai comprar, a pessoa que vai comprar vai privatizar lá, ele vai comprar a Eletrobras porque acha que a Eletrobras vai dar prejuízo. Não, peraí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos lá. Deixa eu fazer uma explicação. Quando eu compro uma banana, eu não estou comprando porque eu acho que vai dar prejuízo pro vendedor. Paulo Guedes Não, e peraí, seus deixa eu dar- amigos vendem no mercado financeiro. Posso dar uma explicação aqui? Fiquem à vontade, o debate é de vocês. Não, essa... Depois tu explica, Ok, faz tudo a bem. explicação e eu vou explicar Não tem depois problema. quem é que eram as pessoas que determinavam os preços. O fato da de ter processo tido problema numa durante o privatização governo lá... Fernando Henrique Cardoso. Não, eu não duvido que não tenha havido corrupção naquilo, mas isso não vai invalidar a privatização em si. O que eu quero dizer é o seguinte, esse raciocínio que quando numa privatização alguém ganha, alguém perde, sai de uma premissa, tá, que eu considero como errada, que em economia tu tem um jogo de soma zero. Né? Para João ficar rico, Maria tem que ficar pobre. Não, peraí, riqueza se cria, tá? Riqueza se cria. E muitas vezes tu simplesmente colocando um ativo na mão de um mais capaz, a sociedade vive melhor. Vamos pegar o caso, por exemplo, da Telecom. Olha o que, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul arrecadou com impostos a partir da privatização da CRT. O que as pessoas se beneficiaram? Poxa, eu me lembro, eu tinha telefone, tá? Na época, meu pai declarava no imposto de renda, quando comecei minha primeira empresa, eu penei para conseguir, foi lá em 95, 96, eu penei para conseguir um telefone, entrei numa fila, paguei para uma pessoa que já estava na fila na minha frente, paguei na época R$2.000 para poder ter direito a telefone celular. Hoje, todo mundo tem um telefone celular. E explica para a pessoa lá da vila que ela não ganhou com este processo. Se fosse estatal, o que seria, tá, das telecomunicações? Eu sempre brinco, né? Se as padarias fossem estatais, tá, o pão ia ser duro, a padaria abria às 10 da manhã, ia ser caro. E aí de se reclamar. Tá? E ainda tu ia ter uma placa ainda na padaria dizendo assim, ó, que se tu ofender o padeiro, tu vai ser preso por desacato. É bom tu dar esse exemplo, porque assim, uma coisa que as pessoas têm que levar em consideração quando se fala em privatização é quais são os tipos de bens que naturalmente são oferecidos pelo setor privado e quais que têm, por sua natureza, têm mais capacidade de ser oferecido pelo Estado. O que tu está falando, uma padaria ser oferecida pelo Estado não faz sentido, porque padaria produz bens privados. Na Rússia bens de uso privado. Mas ok, eu estou dizendo assim, no sistema capitalista não faz sentido tu chegar e ter uma empresa que produz bens privados, uma padaria, ser oferecido pelo Estado. Gasolina. Agora, quando a gente fala em serviços de utilidade pública, a gente tem que levar em consideração se
quem é que está oferecendo. E o Estado, ele é importante, muitas vezes, como oferecendo serviço de utilidade pública. Depois eu falo por quê. Serviços bancários. Eu vou precisar pedir a palavra. Você está assistindo o programa Cruzando as Conversas aqui pela RDC TV. Eu disse no início, privatizações é um tema polêmico e também a questão que envolve a economia, dá para perceber que também é um tema complexo, tanto que as isenções apareceram e provavelmente outras coisas vão aparecer depois do intervalo. Então, no próximo bloco, a gente volta para falar sobre o tema da privatização. Fique com a gente e a gente já volta. Eu não daria privilégio para ninguém. Estamos apresentando o programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. A RDC TV, rede digital de comunicação, multiplataforma. Você pode assistir ao vivo pelos canais 24, 524 HD da NET. Você pode acompanhar ao vivo também pelo Facebook e participar com a sua opinião. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube também. Imagine quantas possibilidades e também no site da RDC TV, rdctv.com.br. O tema desta noite é um tema polêmico, um tema que envolve as convicções de várias pessoas, são convicções diferentes, e aqui a nossa ideia é justamente que as pessoas possam expressar seus argumentos, as suas ideias, para que você que está assistindo o programa possa também fazer, construir a sua opinião sobre o tema das privatizações. Sempre aqui na RDC, neste programa, nós temos temas. Trabalhamos com temas que são relevantes para a sociedade brasileira, gaúcha e brasileira. E obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. E eu vou retomar a palavra agora com o Christian, com o professor Christian, que gostaria de concluir uma ideia que ficou um pouco no ar. Por favor, fica à vontade. Então, assim, voltando, como o Camilo no bloco anterior estava falando a questão de padaria, Padaria o pão, ele é um produto que é um bem privado, assim como qualquer outro tipo de alimento, peças de vestuário, móveis, tudo isso são produtos bens privados. Camisinha também Cervejas é um produto, cerveja, tudo isso é produto bem privado. Agora a gente tem, por exemplo, alguma categoria chamada bens semipúblicos. Que entram, por exemplo, educação, saúde e segurança, que hoje é um mantra aí que o pessoal gosta de dizer, que o Estado deveria se concentrar unicamente nesse serviço. Pois bem, educação, saúde e segurança, por que são semipúblicos? Porque eles podem também ser oferecidos pelo setor privado. Então, nós temos escolas privadas, temos faculdades privadas, o professor trabalha numa faculdade privada, temos empresas de saúde que prestam tanto o plano de saúde como hospitais privados, e temos também prestadores de serviço de segurança privada, porque para aqueles que têm maior capacidade, eles podem ir comprar esses bens no mercado, ao invés de serem atendidos pelo Estado. Mas não é objeto da discussão do governo. Calma aí que eu já estou chegando lá. Agora, existe uma categoria chamada serviços de utilidade pública. Dentre eles estão aí água, energia elétrica, que são bens essenciais, que são universais. E aí o que acontece com esses bens? O setor privado pode atuar, se não for regulado, dá problema. Foi o que aconteceu na Bolívia com a questão da água, foi o que está acontecendo agora também com várias empresas que foram reestatizadas, estão sendo reestatizadas aí na Europa, que atuam no setor de água, ou até mesmo energia elétrica. Existem também algumas empresas que têm... Vejo que até o que está acontecendo também, curioso aqui no Brasil, que a gente está falando de... Enquanto a gente está nessa discussão de privatiza ou não, eu vou dar 2 exemplos de empresas que foram, na verdade, estatizadas aqui no Brasil, recentemente. O caso estatizadas não assim exatamente no sentido da palavra, mas é como se fosse. A gente tem o grupo CPFL, que era o maior grupo de empresas privadas, distribuidoras de energia elétrica, que ele foi, a principal acionista hoje é a State Grid, que é uma empresa chinesa, e é uma empresa estatal. Temos também assim uma empresa aqui também, que foi na verdade desnacionalizada, que foi comprada pela Enel, que o principal desse grupo aí, o principal acionista é o Ministério da Fazenda da Itália.
Então, só pegando só 2 exemplos, assim, de que muitas vezes a gente fica nessa discussão de privatização e que o Estado é um péssimo gestor e que as empresas privadas... Se a chinesa e a gente tem casos como esse. De quem? É do Brasil? A gente tem casos como esse. Vai ser Eu quero dizer o seguinte, é que a gente fica numa discussão teórica, quando às vezes a prática ela não está de acordo com da a água da Bolívia, né? Exemplo da água da Bolívia. Eu, por coincidência, eu trabalho com água e meu maior cliente é a Bolívia. Tratamento de água. Ótimo. Eu conheço bem a realidade do porquê que deu errado. Deu errado por quê? Não porque ela era privada, mas porque o Estado criou regras que beneficiavam e davam privilégio para alguma empresa ou para um grupo pequeno de empresas, e esse pequeno grupo de empresas tomou por conta e não investia. Por isso que a tarifa custou $4. Não investia e não fazia. Aí o que aconteceu? Resolveram fazer. Então, e ao invés de chegar e dizer mal. assim, ó, não é nem privatizaram, era simplesmente desregulamentar. Se desregulamentassem... Mas isso é o que muitas vezes as pessoas defendem. Hoje, como funciona a Bolívia? A Bolívia, na questão da água, ela é muito mais livre do que o Brasil. Em que aspecto? Lá, os sistemas de distribuição de água, de fornecimento, são por cooperativas, na sua grande maioria. Muitas vezes, a qualidade, pior que a nossa. Em muitos casos. Em alguns casos, bem melhor. Ou pelo menos igual. Como funciona? Eles se juntam em juntas de saneamento. Meia dúzia de moradores se juntam e resolvem tratar sua própria água. E assim eles vão fazendo. Botam alguém que é um presidente, começam a cobrar e vão pagando. Assim que funciona. O que acontece na Bolívia é que a tarifa chegou a $4 lá, que era praticamente assim, a maioria da grande parte da população não tinha condições de pagar. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E agora, o que eles a gente fizeram lá? fica Veio falando o em Estado... eficiência, é que a gente fala em eficiência quando fala em privatização, mas qual é o conceito de eficiência que a gente está utilizando? Porque se for falar em eficiência que gera lucro para um acionista privado é uma coisa. Agora, eficiência, que seria o quê? Tu reduzir o custo o máximo possível, o máximo de qualidade, essa é uma outra questão. Só que essa eficiência aí, na prática, a gente vê poucas vezes. Não, Maria. Mas é que numa situação... Tem vários setores que isso não acontece. Cristian, mas numa situação de livre mercado, onde há concorrência e se garante que o mercado funcione por si, e não um mercado necessariamente privado, onde se conceda privilégios para aqueles que participam dele. Isso é um problema também. Mas quando o mercado é livre, o lucro nada mais é do que o reflexo da entrega de valor para quem está comprando. Mas aí o pessoal fala em mercado livre, mas o cara fala mercado livre, só que serviço de utilidade pública tem que ser regulado. Preços administrados pelo governo aumentam, preços de utilidade pública. Serviço de utilidade pública tem que ser regulado. Porque senão tu não universaliza. Nesse caso dos quacas, quem poderia oferecer água no lugar? Foi ressatizado. Não, mas sabe por que ninguém poderia entrar? Eu gostaria de retomar a discussão proibia. fundamental que a gente tinha que estar posta aqui no governo, no programa, que é a questão da relação entre privatização e crescimento econômico, ou digamos, redução do papel do Estado na economia e crescimento econômico. O início do tema, mas nós vamos tocar em outros aspectos também que envolve a questão daqui a pouco, tá? Certo. Fique à vontade, pode falar, professor. Digamos, a sociedade capitalista, né, e se nós olharmos, digamos, mesmo lá, a obra do Adam Smith, né, o Adam Smith, que é, digamos, né, o pai, né, da ideia do livre funcionamento das forças do mercado. Se a gente olhar lá a obra do Adam Smith, o Adam Smith vai dizer assim, bom, em muitos casos o Estado tem que ter uma participação ativa no processo de 1776. Não, sociedade, o Adam... Ele é o pai, mas evoluiu. A mão invisível é da mesma época. Mas não quer dizer que ele é Mas aí nós vamos filtrar, então. Mas enfim, vamos continuar. Mas a mão visível é dita até hoje. depois. Segue o raciocínio, professor. Camilo, eu não acho que ele está 100% certo. A questão é o seguinte, Só para comer. não existe teoria do capitalismo, valor, por exemplo, dele eu não discordo. existe capitalismo sem ação do Estado. Tá? Os Estados Unidos, se nós olharmos o exemplo que foi dado aqui da Apple, a Apple se utiliza de uma série de tecnologias que foram desenvolvidas pelo Estado americano através de recursos, seja para o setor militar, ou seja de recursos e pesquisas que o Estado americano aportou às universidades públicas. Touchscreen. Tá? Então, digamos assim, essa ideia, digamos, né, que eu acho até interessante do Camilo e do Leonardo, um tanto quanto romântica, né, de que na sociedade capitalista somente o mercado tem um papel a jogar, né, como o Christian bem chamou a atenção aqui,
não é verdadeiro. O Estado tem um papel relevante e importante no processo de desenvolvimento e de crescimento econômico, como bem mostram todos os casos de países que tiveram sucesso em termos de crescimento econômico. Como foi o caso do Brasil. O Brasil, entre final da Segunda Guerra Mundial e meados da década de 70, era um dos países que mais crescia no mundo. Em 1980, o PIB per capita do Brasil era superior ao da Coreia do Sul. A partir do momento que o Estado brasileiro foi incapaz de estabelecer políticas públicas capazes de gerar crescimento econômico e acumulação de capital, a economia brasileira caiu. Hoje a renda per capita do Brasil, hoje a renda per capita do Brasil é 1/3 da renda per capita da Coreia do Sul. Mas porque a Coreia do Sul aumentou. Porque a Coreia aumentou. A Coreia do Sul aumentou porque eles investiram em educação nos anos 70. Não é verdade. Claro, sim. Claro que é. Agora o PIB per capita do Brasil, dependendo da medida que tu tiver. A Coreia do Sul investiu em educação, ciência, tecnologia, Estado. O senhor comentou, professor Adalmiro. O senhor comentou que o crescimento pós-guerra. O mundo cresceu pós-guerra, os países que ficaram do lado de cá cresceram no pós-guerra, Estados Unidos cresceu muito no pós-guerra, reconstrução. Segundo, endividamento enorme, é aquele negócio, você vai lá, você toma... Endividamento de quem? O Brasil quebrou depois desse E várias empresas de capital estrangeiro. Muitas empresas vieram para o Brasil, foi um conjunto de fatores que gerou esse crescimento. A CRT era privada, por exemplo, ela foi estatizada pelas empresas estatais brasileiras. Perdão? Crescimento, onde teve um papel fundamental do Estado brasileiro e das empresas estatais brasileiras que geraram um crescimento econômico bastante relevante e importante. Num período. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e 1980. No final da Segunda Guerra Mundial, foi o país que mais cresceu brasileiro correspondia aproximadamente a 20% do PIB per capita dos Estados Unidos. Em 1980, nós chegamos a 30% do PIB per capita dos Estados Unidos. Hoje, nós estamos retomando um padrão similar, em torno de 22% do PIB per capita dos Estados Unidos. Ou seja, de 1980 em diante, nós não fomos capazes de crescer nem a taxa de crescimento que os americanos cresceram. Ou seja, assim, nós temos que encontrar um novo caminho de retomar o crescimento econômico. Quem sabe a gente pode tomar o caminho que a Nova Zelândia tomou, que o senhor comentou que nenhum país que se liberalizou, vamos dizer assim, que se desfez de capitais, que desfez regulamentações, teve crescimento. Quem sabe a gente toma o passo que a Nova Zelândia tomou nos anos 80, quando também ela, tomada por todos esses controles, resolveu, o Partido Trabalhadores deles resolveu retirar subsídios, resolveu vender empresas, resolveu parar de produzir aquilo que não tinha capacidade de produção. E hoje a Nova Zelândia cresceu e é o país líder em qualidade de vida no mundo. Esse é um argumento. Esse é um argumento bastante falacioso. Esse é um argumento assim. E é um dos países mais progressistas do mundo. Um país pequeno, com uma população extremamente pequena, que é o caso também de outros países do tigre chamados tigre asiáticos, com o caso do Brasil, uma nação de uma população enorme, uma complexidade enorme, um país continental com diferenças enormes. Vamos usar o exemplo dos Estados Unidos. O único país que a gente pode comparar nesse aspecto é os Estados Unidos. Nós podemos comparar com os Estados Unidos, com a China, com a Índia. Não, a China não. A China não dá porque ela tem um outro tipo de governo, ela tem diferentes idiomas internos, ela tem conflitos territoriais. E mesmo assim consegue crescer a 7, 8% ao ano nos últimos 30 anos. Claro, de que não com um papel do Estado bastante importante, como é conhecido pela própria revista The Economist. Vocês têm que ler, gente. Vocês têm que ler, pessoal. Nós temos que ler, pelo menos aquilo que a gente acredita. Como é que era a China nos anos 80? A revista The Economist a gente tem que ler. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito clara. A China nos anos 80 ela era mais intervencionista e menos liberal? Ou mais intervencionista ou mais liberal? Mas como é que vai ser mais liberal com o Partido Comunista? Mandando em tudo. Ela era mais rica ou mais pobre? O Estado controla tudo na China. Agora ela é mais rica. Tem várias empresas privadas, mas quem controla a estratégia tática da China. Não, a estratégia tática da China. A estratégia tática da China é definida pelo Partido Comunista. Não dá para Partido Comunista de Desenvolvimento.
Até quando vai durar? A gente sabe que o setor da construção civil na China tem 25% tá inabitado. São cidades inteiras construídas. A gente tem a China. Vou passar a palavra um pouco aqui para o Camilo, que já está ficando um pouco nervoso, e vamos lá. Camilo, fica à vontade. Vamos lá. É claro que se a gente olhar para o século XX, principalmente, tá, onde a gente teve... dentro do campo econômico, dentro da formação dos estados, os estados passaram a fazer bastante, a ter muita presença. É claro, se a gente pegar os números do Brasil, a gente vai dizer, olha, as empresas estatais tiveram grande importância no desenvolvimento nacional. Isso é evidente. Ninguém aqui vai dizer que a Petrobras não teve a sua importância da forma que foi. Mas a gente, infelizmente, nunca vai ter como saber como seria se não tivesse sido desse jeito. Tá? Então, o fato de a gente ter tido crescimento, sim, com essas empresas estatais, não quer dizer, apesar de poder ser um indício, mas ele não pode ser uma verdade absoluta, porque teve empresa estatal, a gente cresceu, então tá. Agora, vamos lá. Toda vez que a gente tem o Estado intervindo, e o Estado tem algumas peculiaridades quando ele entra como player, como fornecedor. Primeiro, ele é o regulador, ele é o fiscalizador, e ele acaba sendo um participante, então ele acaba tendo determinados privilégios, ele acaba concentrando o recurso, ele tem a prerrogativa legal de tomar dinheiro das pessoas e dizer, vou colocar recurso nesta empresa aqui ou naquela empresa lá. Então, naturalmente... Para empresa, não. Tem que cuidar de separar assim, o Estado como o aparelho estatal, os órgãos de administração direta, autarquias tem essa e empresa. Né? Tem que cuidar só de separar. Toda vez que o Estado brasileiro criou uma empresa... A empresa ela tem autonomia para pegar financiamento, para ter receita. Para ser criado, o dinheiro vem de algum lugar. Não, e de forma indireta, tá? E a empresa tem dinheiro de algum lugar. E aportes de forma indireta. Vamos pegar o caso da CE, por exemplo. A CE não paga ICMS. É uma forma indireta. Se fosse privada, estava o fisco em cima. Tá? Ia dar um jeito de cobrar. Então, acaba tendo uma série de prerrogativas que fazem com que o Estado possa, na posição de empresário, ter algumas vantagens e induzir um crescimento econômico no curto prazo. O problema é que a conta vem depois. Esse, invariavelmente, é o problema que ocorre quando o Estado intervém na economia. É claro que ele vai ter esses números, as pessoas vão achar fantástico, olha, afinal de contas cresceu, afinal de contas a gente desenvolveu determinada área do país, a gente entrou em determinado mercado, só que isso se faz à custa de impostos, isso faz à custa de financiamento externo ou isso faz à custa de inflação. O dinheiro não é criado, o dinheiro é tirado de alguém e colocado no outro lugar. As isenções fiscais e sonegação também é retirado, porque tu deixa de arrecadar e aí as pessoas, o Estado não tem esse recurso e aí isso acaba também gerando um problema para nós, porque a gente tem o Estado, fica mais endividado do que poderia, a gente pega um Estado com isenções fiscais... Quantos por cento da economia tem isenção fiscal? Tá, eu entendo. O valor é alto. Vou dizer o seguinte, olha, nós estamos falando aqui em 20 milhões de arrecadação para o Brasil, só em isenções fiscais aqui no Estado é 10 milhões de reais, ou seja, nós estamos falando de um quarto desse valor aqui. Esses 20 é de dólares, tá? É 20 milhões de dólares, não, até menos, tá? Mas enfim... Falando uma arrecadação para o país todo de 20 milhões de dólares contra... Tem uma questão importante, né, digamos, é evidente que o Estado comete erros, né, e se não tem controle social e não tem democracia, o Estado vai cometer muito mais erros. Né? Tem que ter controle social e tem que ter democracia sobre o funcionamento do Estado. Porque senão vai cometer um monte de erros, senão vai fazer coisas... Acha que a concorrência pode fazer isso? A concorrência faz muitas coisas, mas isso ela não faz. Tem que ver se o mercado comporta a concorrência, né? Porque às vezes tem os serviços são monopólios naturais. Exemplo de distribuição de energia elétrica. Tem uma área de concessão lá que eu não tem como concorrer uma empresa com a outra. Em Londres, tu tem sistemas de distribuição de água, por exemplo, que você paga empresa A, B ou C e o sistema vem entregue pela mesma rede. Tá, mas é a distribuição ou é a água? A compra da água, porque tem que separar as duas coisas. Sim, mas quem pode comprar água, mas quem distribui é só a empresa. É uma empresa só. Vai ver, por isso que os ingleses querem que volte toda essa questão de várias empresas serem estatizadas. E a distribuição é uma empresa só. Como está acontecendo em muitos países da Europa, um processo de reestatização. Sim, muita gente acredita nisso, né? E quando a história depois tem que voltar. A pergunta que eu faço, por que isso, professor? Por que existe essa ideia de reestatizar? O que está acontecendo lá?
porque assim, se prometeu determinados tipos de serviços e determinados tipos de custos, que de fato não estão acontecendo. Então foram feitas promessas que não estão sendo cumpridas. E nesse sentido, né, há uma volta ao passado, né? Digamos, as pessoas querem voltar a que o processo seja novamente estatal. Mas, evidentemente, né, como eu falei antes, não adianta só a questão do Estado. Né? Por si só, o Estado comete vários erros. Né? E o Estado brasileiro, ao longo do processo de desenvolvimento, se a gente olhar na década de 70, cometeram vários erros. O Estado brasileiro cometeu erros. Né? E muitos desses erros foram cometidos porque a gente não vivia num Estado democrático. Digamos, se a gente olhar o grande processo de aumento do endividamento externo da economia brasileira, ela se acelera ou ela começa durante o milagre. Nós tivemos erros terríveis numa democracia e um processo de endividamento pesado. O processo democrático é fundamental para o funcionamento de uma sociedade que se queira moderna, uma sociedade que beneficie a maior parte da população. Mas deixa eu responder essa pergunta. Eu vou passar essa pergunta para o Camilo. Essa pergunta, Por que em determinados países, como o senhor disse, a população gostaria de ter de volta essas empresas? Mas olha só, se uma família paga, por exemplo, R$600 de Unimed ou qualquer outro plano de saúde, Golden Cross, não importa, é evidente que ela vai preferir se alguém assinar com a possibilidade de ter um sistema de saúde, entre aspas, gratuito. Ela não vai pagar, isso é óbvio. Tá? A questão só é que as pessoas, na média, as pessoas não sabem que ou ela paga diretamente ou ela vai pagar de outra forma, de forma indireta. Não é gratuito. Tá? Não é gratuito. Então, a promessa, e este foi a grande virada, tá, do século XX, principalmente ali no pós-Primeira Guerra Mundial, né, foi a grande sacada que vários estados, né, vários governantes perceberam que, poxa, quem sabe a gente capta, né, dinheiro dos impostos e oferece serviço às pessoas e a gente evolui essa chamada democracia aqui e começa a oferecer uma série de serviços. E é sempre muito melhor para o político, por exemplo, ele fazer uma promessa, vai ali para cima e dizer, olha, eu vou te dar isso aqui, eu vou te dar saúde, eu vou te dar educação, eu vou te dar transporte, eu vou te dar... É sempre mais simpático, né, para a classe política fazer esse tipo de oferta. Tanto é que em eleição, qual é o discurso corrente? Tu vai ter posto de saúde, tu vai ter vaga, tu vai ter não sei o quê. Mentem sistematicamente para as pessoas e tem gente que insiste em acreditar, tá, numa falácia dessas, como se criasse receita, como se tivesse uma maquininha de dinheiro, tá, e as coisas fossem criar. Pessoal, as coisas acontecem através de mercado, que pode ser, o Estado pode ser um player, mas através da relação, né, dos agentes. Gostaria de poder responder a tua pergunta, porque assim... Alguém vai pagar essa conta. Vamos voltar à pergunta, né? Tá. Porque da reestatização. Bom, o que aconteceu é bem o que o professor Dalmir estava falando. Quer dizer, acho que se prometia... Foi uma coisa parecida com o que aconteceu aqui no Brasil nos anos 90. Que a gente dizia assim, ó, depois que tu privatizar, vai aumentar os investimentos no setor. Vou pegar o caso do setor elétrico, que foi o meu tema de monografia. Eu fui analisar lá depois da privatização no metade dos anos 90, fui ver até 2002, pelos dados que eu tinha, se os investimentos tinham aumentado. Aí eles não aumentaram conforme estava uma das promessas lá e fui verificar por quê. Algum dos motivos, problemas que não tinham as fontes de financiamento bem definidas naquela época, e também o fato de que não foi bem regulado, as pessoas não tinham, um dos motivos que não investiu é que o cara não sabia como é que era o funcionamento desse novo mercado que era agora com agentes do setor privado. Então ele investiu menos do que se prometia. O que aconteceu nessas empresas que foram reestatizadas aí agora na Europa? Ele se prometia que ia ter um produto de custo menor e maior qualidade, que isso sim é que eficiência, não é eficiência, num caso de serviço de utilidade pública, não pode ser cobrado a questão de lucratividade. Quem é que vai ganhar com a lucratividade? O acionista privado. Então é muito fácil dizer que é eficiente. Agora, o que é eficiente de fato mesmo é tu conseguir oferecer um serviço com um custo menor e com mais qualidade. E foi isso que não foi entregue nesses países. E por isso é que o Estado chegou, olha, a sociedade não pode mais, por exemplo, ter uma água mais cara do que tinha antes, sem ter um ganho de qualidade. Você está usando o exemplo da Europa, que a Europa, assim, eles são Nova Zelândia, mas é que eles são os reis, tá, da regulação. Né? Eles sufocam determinadas atividades econômicas e essas atividades
universidades que têm esse apelo de ser um serviço público... Não, mas a questão é a seguinte, é que quando tu privatiza... Se eles fossem tão reis da regulação, eles não precisavam ter reestatizado. Não, justamente o contrário. Não. Quando tu privatiza, tu precisa liberar, precisa desregulamentar, eles fizeram o contrário. Aí eles reestatizaram. Claro, exatamente, claro, tu não consegue fazer nada. Aí tu reestatiza. O meu qualidade de vida na Europa é mas a impressão que eu estou ouvindo é o seguinte, que a partir do momento que... porque é muito forte o que o professor disse. É como se só tivesse duas vias, né? Quer dizer, ou tu estatiza ou privatiza. Então, se não deu certo privatizando, tem que estatizar novamente, porque, segundo a população, não recebeu o que queria. Mas, ao mesmo tempo, não poderia... não seria possível... eu acho que o Christian falou um pouco sobre isso. Não existem outras possibilidades, por exemplo, que não existe mais ninguém que poderia oferecer esse mesmo serviço, então não foi possível. Tá me entendendo? Quer dizer, não como uma via só, eu só posso estatizar ou não, mas não pode, por exemplo, ninguém mais poderia resolver isso? A decisão foi tomada de reestatizar justamente porque não foi entregue. Sim. Agora, quais são as outras possibilidades? Bom, tem que ver o seguinte, não deu certo, né? Não deu certo como se foi proposto, assim como pode acontecer de uma empresa estatal às vezes não oferecer um bom serviço, sim, mas eu tenho que necessariamente privatizar, também é uma discussão. Será que a privatização não deveria ser um meio só assim, em última instância e não só ideológico como está acontecendo? Porque a maioria das vezes a privatização, eu estou falando de vocês, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, a maioria das vezes que eu vejo o pessoal discutir privatização, ele fala de cunho ideológico. Eles estão querendo dizer o seguinte, olha, privatiza porque o Estado é mais eficiente por natureza. Não é assim que funciona na prática. A minha perspectiva é cunho ideológico, mas esse é um argumento utilitário. A minha é por questão moral. Pois mas pessoal, entende? Mas não é técnica. E nem todo serviço tem que ser prestado pelo... O tempo voa, vai rápido, né? Isso é bom, isso é um bom sinal. Oi? Até as 4. Olha, não sei se permitirem, a gente vai. É só o pessoal ligar para casa e avisar que a gente fica aí. Eu já vou avisando no ar aqui, olha, se atrasar é porque está indo bem o programa. Bom, nós estamos está assistindo aqui, Cruzando as Conversas aqui na RDC. O tema é privatizações. O tema está bem interessante, continua aí que a gente já volta depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco e nós estamos em praticamente todas, né, as plataformas digitais. Você pode assistir pelo canal 24, 524 HD da NET, você pode assistir ao vivo, agora ao vivo, pelo Facebook, onde você pode mandar sua mensagem, ela vai aparecer aqui na barra embaixo e você pode assistir no YouTube também ao vivo, no site da RDC TV, no Twitter pode também assistir. Gente, multiplataforma digital. Nós estamos hoje conversando, debatendo sobre o tema das privatizações no Brasil. E nós estamos contando com a presença aqui do Christian Kuhn, que é professor economista do Instituto Proficoach, né? Uhum. Camilo Bornia também está conosco, doutor em administração, professor universitário e empresário. O professor Adalmir Marchetti está conosco, professor de economia da PUC, RS. E o Leonardo Granzotto, consultor em comércio exterior. Eu diria para vocês que o tema está quente, tá? Está quente e está bastante interessante, porque o importante nos debates é que quando existe uma linha argumentativa, civilizada, correta, a audiência aprende, as pessoas aprendem mais, elas podem também elaborar suas ideias e essa é a intenção do programa, que as pessoas também possam receber informações variadas para que elas possam também construir as suas ideias acerca do tema. Olha, nós falamos sobre diversas coisas, até inclusive a gente deu uma guinadinha sobre isenção também, né? Porque realmente a economia é um tema complexo, é um tema multifatorial, né? A gente, enfim, sabe que vai passar por vários temas. Um dos temas também que envolve, assim como uma linha de argumento com relação às estatais, é a questão da corrupção que pode ocorrer nesses ambientes. Pessoas também dizem, eu acredito que é possível também essa questão dos salários serem muito diferentes do setor privado, em alguns casos, né?
O que vocês pensam sobre isso? Dá para combater a corrupção nessas estruturas? É uma linha de argumento também para resolver isso, né? Não só a questão econômica, certo, professor? Só para a gente dar uma passada sobre isso também. Estamos no terceiro e último bloco, tá? Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre isso, Camilo? Vamos lá? Sim, vamos lá. Tá? Acho uma questão que tem que ser posta, tá? O que diz respeito aos incentivos de qualquer tipo de organização. Uma empresa privada, ela tem um incentivo muito claro, ela precisa, tá, desde que ela concorra em livres condições, vamos deixar isso bem claro, ela quer satisfazer o seu cliente para obter o maior resultado possível. Esse é o objetivo de qualquer empresa. Uma empresa estatal, né, a gente começa a ter interesses difusos. É muito comum, eu costumo dizer que enquanto uma empresa privada tem um planejamento estratégico de 10, 20 anos, uma empresa estatal tem um planejamento estratégico de 4 anos. Tá? É a próxima eleição. Os interesses do empresário, no caso da estatal, no caso do Estado, não necessariamente é atender melhor o seu público. Não necessariamente. Ele muitas vezes quer poder, por exemplo, acomodar gente. Né? Se ele for ineficiente, ele resolve o problema de uma forma muito simples. Pega o caso da Carriza aqui, 50 milhões de prejuízo, pega dinheiro do erário, injeta capital, faz endividamento. Se quebrar, não existe o risco empresarial, enquanto numa empresa privada ela pode quebrar, uma empresa estatal passa, eu entrego o governo e está resolvido o meu problema. Os incentivos que giram em torno de uma empresa estatal não são incentivos bons. Aí vão dizer, bom, mas aí tem que ter democracia, tem que ter não sei o quê, tem que ter os controles. Bom, o controle já começa a ficar caro, né? Porque tem o controle, quem controla os controladores? Quem controla os fiscais? Quem controla... Aí eu acho que é o romantismo, que a Andes acusou de romântico, acreditar no livre mercado. Eu acho justamente o contrário. É extremamente romântico acreditar que burocrata, cara que é eleito, tá? Por ser simpático, por ser legal, por prometer posto de saúde, por prometer que vai resolver o problema da educação, ele vai daqui a pouco ter toda a onipresença de ser um bom gestor, inclusive, ou indicar pessoas que possam coordenar uma empresa estatal. Como é que fica a empresa estatal se aquele negócio, por exemplo, daqui a pouco tiver uma evolução tecnológica e não fizer mais sentido existir? Posso falar uma coisa? Tá? Fica à vontade, professor. Vamos lá. E o tempo está correndo, viu, gente? Mas eu achei interessante, né, que o Camilo, né, mais de uma vez, ele se referiu à questão da democracia de uma forma um tanto quanto depreciativa. Ela tem limites. Né? Tem limites. Porque assim, daí me lembrou, né, o nosso ministro Paulo Guedes, que trabalhou, né, digamos, durante muito tempo, e foi uma das pessoas que estavam no governo chileno, durante a ditadura do Pinochet, e propôs uma reforma da Previdência, fizeram uma reforma da Previdência muito parecida que estão propondo agora para o Brasil. Né? Nunca vai me ver defendendo a ditadura. E o Paulo Guedes... Eu nunca defendi a ditadura. Não vai achar uma declaração minha... Eu não estou falando que tu defendeu... Deixa eu falar bem aqui. Eu estou falando que, mais uma vez, tu se referiu de uma forma, digamos assim, não acreditando muito na democracia, digamos assim, apontando falhas no processo da democracia. Para controlar a economia é péssimo. Tá. Então, digamos, só reforça, tua última palavra reforça meu argumento. Tá. Né? O que mostra o seguinte, né? E do próprio ministro Paulo Guedes, que também tem, digamos, de uma linha mais liberal, né? Muitas vezes, né, os liberais, eles defendem mais o funcionamento do mercado do que a questão da democracia como um aspecto fundamental para organização da sociedade contemporânea, inclusive o funcionamento do Estado. É que nada é mais democrático do que o mercado. Aí que está. Todo mundo participa dele de uma forma ou outra. Enquanto na democracia, não. A democracia representativa, essa democracia de eleições, tem limites sérios. Uma empresa privada, quem trabalha numa empresa sabe que na escolha de um coordenador, de um chefe, o dono da empresa não chama os funcionários para votar. Tá? Olha só. Se fosse tão legal assim, ele faria isso. Deixa eu explicar uma coisa. Tinha falado uma outra pergunta. Não, calma aí. Ele criticou por falta de apreço pela liberdade, pela democracia. Eu gostaria de responder Olha só. Eu acho que a gente vai ter que pedir para a direção da casa mais tempo. A ideia das 4 da manhã está ficando boa. Porque olha só, esse último bloco ele é menor, tá? E eu estou sendo avisado que nós vamos precisar fazer conclusões agora. Tudo bem? Christian, usa o tempo rápido. Imagina o médico pedindo se pode cortar o bisturi ali, cara. Eu peço desculpas a vocês, mas realmente a gente conseguiu abordar bastante. Porém, tá? 1 minuto para cada um é possível. Vamos tentar fazer isso, gente, para a gente poder concluir
ter a habilidade de usar 1 minuto, inclusive para tocar nesse ponto, se quiseres, para a gente poder fazer um encerramento, tá? Sim. Então, agora a gente não vai cruzar mais, agora cada um vai dar a sua opinião. Tá, okay. Pode ser? Posso começar aqui, Cristiano, por favor. Bom, então tá, primeiro, mais uma vez, quero agradecer, né, o convite. E que bom assim que esse programa conseguiu, mais uma vez, a gente conseguir fazer essa discussão de uma maneira sem ser belicosa, assim, né? A gente conseguiu em algum momento ser mais acalorado, mas sempre se respeitando, né? Eu quero só dizer assim, ó, que a gente tem que cuidar, a questão da corrupção que falaste, só rapidamente dizer assim, ó, a gente tem que ver que houve uma evolução aí no combate à corrupção recente. E uma das coisas que acabou de tendo evolução foi justamente o fato de que hoje a gente não pega só o corrupto, a gente pega também o corruptor. Então a gente tem que, às vezes, cuidar, assim, que às vezes fica colocando toda a responsabilidade sobre o setor público, quando o setor privado ele tem responsabilidade tanto não só no bônus, como também tem, às vezes, no ônus. Então a gente tem que levar em consideração, eu acho que o que a gente tem que... A mensagem final é assim, ó, ao invés de a gente ver tanto o setor público e o setor privado como concorrentes, a gente também tem que ver quando eles se complementam. E é por isso que eu enfatizei a questão do serviço de utilidade pública, porque ele complementa os bens privados oferecidos pelo setor privado. Camilo, por favor. Obrigado pelo convite, obrigado pelo debate, tá? Sem ofensa nenhuma, tá? Acho que fizemos um bom debate. Não, fizemos um bom debate, mas assim, fazendo um contraponto rápido, tá? A essa questão. Justamente por achar que tu pode ter corruptos e corruptores, que a melhor forma da gente resolver isso é diminuir o espaço de atuação desses entes que a gente não gostaria. Por isso que eu prego tanto um Estado um quanto menor. Vai ter menos para roubar, vai ter menos para subornar, vai ter menos para absolutamente tudo. O controle social pode ser muito melhor. Agora, do tamanho que tá, não dá. Então, eu volto a dizer, tá? Se tem alguma coisa que resolve e se a gente pode copiar dos bons países que evoluíram, é liberdade. E liberdade significa a gente acreditar no ente privado como o indivíduo como gerador de riqueza e como capaz de fazer a economia andar. Ok. Professora Dalmira, a palavra está com o senhor. Eu acho que assim, também foi um bom debate, digamos, o Camilo e o Leonardo aqui, digamos, né, foi bastante interessante conversar com ele. Nos divertimos aqui também. Né? Tem um aspecto interessante, porque eu vi 2 lados românticos aqui. Eu me diverti hoje à noite, que foi bastante bom aqui o debate. Esperamos, já que não podemos ficar até as 4 da manhã, quem sabe um outro dia, né? Olha aí, aceito o convite. Mas para encerrar aqui, eu acho assim, digamos, né, eu acho o Estado, né, um Estado contemporâneo, um Estado moderno, né, é um Estado que seja capaz de promover, né, e ter um papel importante na promoção do crescimento econômico e também, né, digamos assim, promoção da igualdade entre as pessoas, né, e promover dentro do possível, né, equalizar as grandes diferenças que de modo fazem parte, né, de países complexos e grandes como é o caso do Brasil, né. É uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, né, mas digamos, qual é o caminho, de certo modo, para que o Estado possa fazer isso de uma maneira adequada, né, é com bastante controle da sociedade, né, dos indivíduos e né, sobre o funcionamento do Estado, que muitas vezes nós não temos. Ok. Leonardo, por favor. Obrigado à RDC TV pelo convite, agradeço também aos colegas aqui pelo debate, realmente foi proveitoso. Eu acho importante, eu acho muito legal uma frase do Roberto Campos, onde diz que no Brasil as empresas privadas são controladas pelo governo e as empresas públicas são controladas por ninguém. Eu acho que já que a gente falou muito em tratar de fatos, eu acho que a gente tem que tratar dos fatos como a gente tem hoje no Brasil, na realidade que a gente vive. Então, assim, é impossível você ter controle sobre uma empresa com um Estado tão grande, um Estado que controla tantas coisas, e isso prejudica a população, prejudica assim, o mais pobre. A gente falamos muito ali em questão de diferença de riqueza. O Estado é um concentrador de riqueza por natureza. Ele está tirando de impostos, e claro, também por uma questão da tributária, mas ele tira e ele aplica, um gestor qualquer aplica onde quer. Ele resolve onde vai botar o dinheiro, ele gasta mal gasto e isso acaba prejudicando a sociedade como um todo. Então, para a gente poder avançar, ter um Brasil próspero, necessariamente a gente precisa diminuir o tamanho do Estado e a privatização é parte disso.
Bom, então conseguimos, eu acredito, ter um excelente debate. Obrigado a todos os participantes, obrigado a você que assistiu. Esperamos que nós, com esse programa, podemos ajudar você a pensar sobre o tema das privatizações. Estamos encerrando, cruzando as conversas aqui pela RDC. Continue na programação da RDC e até o próximo programa. Obrigado.